um aprendiz, um aluno, né? Que ficou com o dever de casa de trazer um tema para a gente refletir sobre juntos. Que Jesus possa nos abençoar nessas reflexões da noite, né? Ele que nos ampara, nos ilumina, né? Nos estende os braços. E aqui a gente está, mais uma vez, para refletir sobre o assunto. O bom ânimo. Eu estava pensando sobre... todos nós somos médios, né? Ostensivos ou não. Eu percebo agora o quanto esses temas foram trazidos pela espiritualidade, né? Que conduz os trabalhos dessa casa. E hoje, a cada oportunidade de refletir junto com vocês sobre esses assuntos, eu vejo tanto que são pertinentes, tanto que são adequados aos momentos que a gente vive, né? E a cada vez que a gente vem discutir, o assunto é pertinente ao mês, é pertinente ao dia, né? O bom ânimo com Jesus, né? No Evangelho de Jesus. Eu preciso falar um pouquinho sobre o capítulo 16, né, no livro de João, em que ele tem 33 versículos. Nós não vamos ler todos. A ideia é a gente trabalhar um em especial para começarmos o nosso raciocínio. Para começarmos tá bom, para a gente começar o nosso raciocínio, né? São anotações valiosíssimas que o apóstolo fez de uma conversa uma reunião que Jesus teve com esse grupo, né? Então ele começa no versículo 1: eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. A mensagem do Evangelho, ela é de conforto, ela é de força, mas que ela nos traga responsabilidades também, mas uma mensagem de otimismo, se a gente for ouvir Jesus, né? Então ele fala que vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo leve, o meu jugo suave, porque só nos impõe o amor e a caridade. Mas nós, muito próximos da materialidade, né, da terra, das sensações, nos ainda retém mais perto do primitivo do que do espiritual. À medida que a gente desloca, à medida que a gente caminha nessa direção, coisas que nos acontecem passam a ter menos peso, a ter menos sentido, a ter menos dor, consequentemente, né? Então, a mensagem de bom ânimo, ela começa dessa reunião com os apóstolos, e o tempo todo, mas eu afirmo lá no versículo 7, antes um pouquinho, versículo 4, é tentador, né? A ideia que está é vontade de ler tudo, mas nós temos o nosso tempo e nós vamos seguir. Quando ele fala no versículo 4, né? Estou dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Então ele já prepara uma transição e leva esses apóstolos a essas reflexões, encorajando-os. E a vida do Cristo, cada dinâmica vivida, ela serviria para a posteridade. A gente estuda essas passagens, a gente estuda esses relatos que os apóstolos fizeram, especialmente, né, os 4 evangelistas, né? Lucas não chegou a ser um apóstolo, mas foi um evangelho narrado por Maria, né, que viveu, inclusive, isso é uma demanda que o próprio Paulo passou. Paulo quis escrever e não foi possível, foi preso. E aí pede para Lucas, o amigo, escrever, né? Então, João, quando ele trata Mateus, né? Então, e Marcos, né, que são os evangelistas. Mas eu afirmo lá no item 7, que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Se eu for, eu o enviarei, né? E aí, esse conselheiro, em 1857, assume o nome de doutrina espírita, né? Onde o Kardec vem com os espíritos nos esclarecer, revelar tudo que não foi possível 2000 anos antes, por conta da nossa própria condição e
por conta do século XIX, que era o século da ciência, né? Que era o século das transformações científicas que auxiliariam a essa doutrina nascente. Né? No item 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. No item 15, tudo que pertence ao Pai é meu, por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Da mesma forma, o amor, ele está falando do conhecimento que foi transmitido através dos Espíritos via Allan Kardec, né? Que isso aconteceria no momento oportuno. Da mesma forma, o amor que nós recebemos de Deus, nós conversamos sobre isso esses dias, o amor não é nosso. Nós, sintonizados, com um propósito renovado, nós podemos refletir esse amor que é de Deus, que é do Criador. Então, o amor provém do Criador, o amor sustenta toda a criação. Sócrates, lá na introdução do Evangelho, lembro sempre dessa passagem, ele cita que o amor é responsável pelo movimento dos astros, pelo movimento das ondas, pela primavera, pela flor dos campos. Então o amor ele materializa esse conceito de amor, né? E esse amor ele provém de quem? Do Criador, aquele a que tudo sustenta, né? Eu precisava falar um pouco disso, porque lá no item 33, agora nós vamos direto, né? Inclusive antes no item 25, Jesus fala que eu falava por parábolas, né? Mas seria a hora que eu não usaria mais esse tipo de recurso, esse tipo de linguagem. Mas com os apóstolos, lá no Boa Nova, a gente percebe uma interação muito mais profunda de Jesus, mas em público, sempre parábolas. E essas palavras geravam confusões até na cabeça dos apóstolos, né? E no item 25, João escreve o seguinte, o relato de Jesus: embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que eu não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Chegaria a hora que o recurso de linguagem ia ser outro, né? Hoje, nós, dentro dessa casa espírita, estudando a doutrina, nós temos muito mais clareza nas mensagens. Quando eu vou ler um trecho bíblico no estudo de quarta-feira lá no Fé e Esperança, e é só um trecho bíblico, a meta de estudo, sem a explicação do Kardec. Dona Nice Lídia vai ser no pelo mesmo, sem o Kardec ajudando? Então aumenta a responsabilidade. Porque entender o Cristo sem a ajuda dos bons espíritos, a gente ainda tem dificuldade, né? E a doutrina é essa bênção que nos ilumina. E aí os próprios apóstolos comentam: agora eu entendo, agora você está falando claramente, não por figuras. E Jesus pergunta: então só agora vocês creem? Né? E aí vamos lá no 33. E aí a gente fecha essa visão rápida, né, desse capítulo 16 de João, onde Jesus fala assim: finalmente, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Mundo das iniquidades, das vaidades, das paixões, do egoísmo. Ele trafega nesse mundo, ele sai das alturas e vem pessoalmente pegar na nossa mão e nos mostrar o caminho. E fala: eu tenho dito isso para que vocês tenham paz, mas tenham ânimo, ou contudo tenham ânimo, eu venci. E o ânimo, para a gente entender um pouquinho, nós vamos falar daqueles sentimentos que a senhora comentou no início, do ódio, da frustração, enfim. Tem uma passagem que está lá no livro Cartas do Alto, chama Anotações Simples, é o capítulo 44 desse livro. Humberto de Campos.
Foi publicado no Reformador, inclusive, esse artigo, em fevereiro de 71, lá atrás. Ele narra que um irmão desalentado, desconsolado, sem estímulo, não sabia o que fazer da vida. E ele procura o Chico para buscar força. E o Chico, né, juntamente com o Humberto de Campos, o irmão X, é a mesma coisa, traz uma orientação rápida para ele. Meu irmão, nós não dispomos de uma força específica ou de um remédio específico para curar esse esmorecimento, né? Essa fraqueza, esse desânimo. Mas, nos apoiando em Jesus, o que Jesus diz? Tende ânimo, eu venci o mundo, encoraje, né? Mas ainda assim era pouco, ele não reagiu. E aí o Humberto de Campos volta numa fábula, uma história antiga que até não tem um autor específico, uma história muito antiga. Ele conta que um certo dia, um espírito das trevas estava vendendo as ferramentas dele. Abriu uma loja, colocou tudo numa liquidação. Cada ferramenta tinha um preço, né? Quais eram as ferramentas do espírito das trevas? Quais eram as ferramentas? Ódio, maledicência, desespero, inveja, ciúme. Eram as ferramentas, cada qual com a sua etiquetinha de preço. E ele vendo aquelas ferramentas, né, o primeiro cliente que olhou, e no fundo viu uma outra ferramenta, dourada, com muito sinal de uso, mas era a ferramenta mais cara que ele dispunha naquela loja. Era o desânimo. E aí ele, intrigado, ele pergunta, mas como assim, né? Por que o preço é tão alto daquela ferramenta? Né? Ele disse assim, essa ferramenta é a que eu uso com mais facilidade, é a que me serve muito mais que as outras, porque pouca gente sabe que ela me pertence, e com ela eu acesso os corações com muito mais facilidade. E uma vez acessados os corações, eu uso outras ferramentas. Então ele primeiro desanima, desencoraja. Ele primeiro nos faz sentir incapazes, cansados talvez, inseguros, por que não? E isso instalado, aí eu vou entrar com ódio, eu vou entrar com a maledicência, eu vou entrar com o ciúme, e ele conquista então o objetivo. O recado é, tenhamos cuidado com o desânimo. Esse sentimento, quando ele se aproxima de nós, é um indício que nós temos que elevar o pensamento, mudar a vibração, buscar ajuda do nosso anjo de guarda, abrir uma lição, mudar a vibração, sintonizar em outra faixa, e aí sim a gente vence esse assédio. Porque no mundo tereis aflições, contudo, eu venci o mundo. O recado é sempre esse. Quando ele pede, tenha ânimo. Porque ele sabe que essa ferramenta tem um dono que não quer ver a nossa caminhada. Nós estamos agora entrando no mês de setembro, entramos no mês de setembro e estamos entrando numa campanha valiosíssima. A Carla colocou inclusive no grupo, Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. Também induzido pelo desânimo, pela falta de visão, pela falta de propósito, pelo cansaço, pela entrega a essas energias degenerativas, essas energias consumidoras da nossa vontade. O bom ânimo aqui é com Jesus, não é o bom ânimo com César. Nós já estudamos, nós já entregamos a César o que é de César. Então nós temos que entregar a Deus o que é de Deus. Então os nossos corações precisam estarem blindados contra o desânimo, que é a ferramenta principal daquele espírito da treva. Por isso que ela é a mais cara, né? Mas nós podemos dar um zoom e descer um pouquinho mais.
O Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, no capítulo 8, traz uma história fantástica. Nós temos uns minutinhos para falar aí. Ele narra, certa feita, no final de tarde, no final de trabalho, o Bartolomeu, ou Natanael, alguns vão ver nas obras como Natanael também. Mas o Bartolomeu, aliás, voltando um pouquinho, esse livro Boa Nova, a gente pode considerar até como um apêndice, um continuado do Evangelho de Jesus. Ele traz situações impressionantes da vida de Jesus, da mensagem de Jesus. O Humberto de Campos foi de uma grandeza, trazendo essa obra valiosíssima para nós. Então eu até entendo o Boa Nova como um complemento do próprio Evangelho de Jesus. E dessa conversa, Bartolomeu era um dos mais dedicados discípulos de Jesus. Estava sempre com Jesus, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. E nesse dia eles estavam na casa de Simão Pedro, e o Simão, atarefado com os afazeres da rotina, da casa, Natanael junto com Jesus. Jesus, por várias vezes, o Humberto de Campos narra, ele percebia e surpreendia esse discípulo em profundas meditação, em profundo estado mental, e com uma característica de dor. Ele sofria e não sabia por quê. E o Mestre Jesus chama ele, após uma interrogativa afetuosa e fraternal, ou seja, Bartolomeu, o que está acontecendo? Senta aqui, fala para mim. Imagina Jesus te fazendo esse convite. Abre o seu coração para mim. E Jesus vai escutá-lo. E nessa hora, Bartolomeu, eu não sei dizer, mestre, por que eu me pego nesses estados de reflexão, de angústia. Quem não se pega nesse momento? Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 25, está lá, melancolia. Se alguém já teve a oportunidade de estudar, o espírito François de Geneve, ele trata com uma clareza, mas também com otimismo, ele fala, resiste, olha o estado do desânimo nos aproximando. E aí esse espírito, isso está lá dentro das instruções dos espíritos, né? Ele, crede-me, dura pouco, passa rápido, mas é um momento em que seu espírito, talvez com saudade de um ente querido, que você nem se lembra dele, talvez ele não tenha reencarnado ainda, talvez saudade de um momento, de uma experiência, de uma presença, a gente não sabe explicar, a gente só sente, ou talvez o espírito extenuado da jornada, preso no corpo físico, pode ser qualquer dessas coisas. Hoje, rede social, nos bombardeando com fotos bonitas, e a gente enxerga esses cenários longínquos, talvez da nossa realidade, e isso tudo hoje contribui para esses estados de desânimo e melancolia. Está lá. Só que o Bartolomeu não conseguia definir claramente isso para Jesus. Ele não sabia dizer. Ele via a vitória do crime, a vitória do mal, o sucesso da corrupção. E o que é incrível? O que a gente enxerga hoje? Passados 2000 anos. A lição de Jesus, ela é extremamente atual. Parece que ele escreveu o Evangelho, os apóstolos escreveram que Jesus viveu esses momentos semana passada. Nós vamos ver isso nessa conversa com o Bartolomeu. E Jesus fala, o Bartolomeu, eu vou resumir para a gente aproveitar o tempo. A nossa doutrina é do Evangelho. Evangelho, a raiz da palavra vem do grego. Evangelho. E aí, Evangelho, Eva, boas, Gélio, notícias, ou nova, ou novidades. Então, Evangelho é boa nova. Roma usava o Evangelho na leitura deles. Então, o Evangelho de Jesus. Tem que separar essas coisas. O Evangelho que nós seguimos, o Evangelho de Jesus. As boas novas que nós estudamos são as boas novas de Jesus. E ele fala com muita convicção: eu venho do meu Pai,
cheio de fortaleza e confiança. A minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. E eles têm uma conversa que perpassa a madrugada toda. Imagina Jesus conversando, porque no raiar do dia, os instantes deliciosos da manhã e as horas de descanso físico. Então, os instantes deliciosos da manhã e as horas soturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeamos suas bênçãos sacrossantas. Então Jesus vai infundindo naquele coração essa mensagem de força, de otimismo, e Bartolomeu vai colocando as suas dúvidas, ele vai interagindo e se beneficiando dessa sessão maravilhosa com o psicólogo dos psicólogos, né? Com o médico dos médicos. Imagina uma madrugada com essa interação onde Jesus o chama, ele não procura Jesus, ele está triste, ele tem, hoje a gente chama de ansiedade, talvez depressão, o cara sabe melhor que eu essa condição clínica, mas é o que a gente vive hoje, e a maioria das pessoas atravessa esses quadros. Quando não atravessamos pontualmente ao longo da jornada, mas alguns irmãos eles entram com mais profundidade e é difícil sair. Mas Jesus, num bate-papo, traz Bartolomeu de volta. Ele pergunta: mas mestre, quantos negócios do mundo nos são adversos, quando tudo parece contra nós? Essa pergunta é atualíssima. Quando os negócios não vão bem, quando está errado, e quando eu não consigo, e olhando mal prosperando, ou olhando mal vencendo. Então esse cenário todo mergulhou ele numa crise tremenda. Só que ele estava conversando com Jesus. Então essas dinâmicas que Jesus vivia, elas foram construídas para que elas durassem por toda a posteridade. Não são momentos ali, historinhas bonitas que só serviriam para aquele momento. Não, nós vivemos essas mesmas emoções, esses mesmos sentimentos nos dias atuais. São perguntas atuais, são experiências atuais. Ele pergunta: mas mestre, e quando a gente perde um parente, um ser amado? Perde como? Por que lamentar? Que desespero é esse? Quando Todo-Poderoso requisita um filho de volta? Bartolomeu, quando o pai chama de volta um filho dele, você perdeu o quê? E aquela conversa avança a madrugada, o dia raia, e na hora já adiantada, eu preciso ler, para não corromper a ideia de Humberto de Campos. São 3 linhas. E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Ele colocou mais entrega ainda para atender aquele discípulo enfermo. Suas mãos lhe tocaram os ombros. Percebem esse toque? Foi por quê? Foi sem querer? Foi só: tá lá, vai descansar. Deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Nessa hora, Jesus está curando, está injetando força. E Ele faz isso toda vez que Ele nos percebe nesses estados. Porque Ele falou: eu estarei com vocês. É uma promessa. Eu estarei com vocês. Naquela ocasião, materializado, junto num corpo físico, junto com o Bartolomeu. Mas em espírito, Ele está junto de cada um de nós. Que nos pega, quando nos pega nesses momentos de desequilíbrio e dor. Ele coloca a mão no ombro dele. Então, quando nós nos encontrarmos nessa situação, se a gente fecha o olho e enxerga Jesus colocando a mão aqui, ou a gente enxerga esse olhar de Jesus, Ele nos cura das nossas dores.
das nossas mazelas, das nossas angústias. Então ele põe a mão. Naquela hora, Bartolomeu sai em direção à casa dele. Ele estava na casa do Pedro, ele tinha que ir para a casa dele, ele tinha os afazeres. E aí ele percebe a noite formosa como nunca, as estrelas pareciam mais cintilantes, e sai dali com um outro olhar. Nenhuma situação mudou. Quando ele chegou em casa, o pai, seu vagabundo, onde é que você estava? Ele olhou, ele não conhecia o Jesus como eu conhecia. O irmão já xinga de longe, e ouve o barulho da porta, da manivela da porta, chama de bonzo. Então, só que ele só olha e pensa em Jesus. Já não fazia sentido aquelas provocações materiais, mundanas, porque ele já tinha conhecido, ele viu o olhar de Jesus, como ele não tinha visto até então. Ele percebeu, ele constatou a força de Jesus, o poder de Jesus. E o resto passou a não ter sentido. Ele ressignificou. Os mercadores no mercado, quando ele leva o peixe, os caras denegrindo, reduzindo o preço. Tudo certo. Ele só seguiu em frente. Ele ressignificou. Em programação neurolinguística, ele ressignificou. A gente estuda isso. O nosso mundo muda quando nós mudamos. E Jesus provocou nele uma mudança. Mas ele buscou. Ele se expôs, ele se entregou a Jesus. Nós nos entregamos a Jesus? Nós nos entregamos a Jesus? Só o contemplamos? Nós o sentimos? Nós o praticamos? Nós o contemplamos? Essa transição de contemplação para senti-lo e agi-lo faz toda a diferença. Aí sim nós vamos entender Jesus. Então, para não avançar muito, 4 minutos, eu preciso trazer uma reflexão. Eu busquei ajuda lá com o Amaral Ornelas. Foi um colaborador da doutrina espírita do início do século. Ele traz o seguinte: a mensagem está lá no Relicário de Luz, mensagem de bom ânimo. Enquanto o mundo hostil ruge e se desatina no mal com que a si mesmo alanceia e atraiçoa, guarda contigo a paz, risonha, amiga e boa, e avança com Jesus na jornada divina. Segue ostentando na alma a rútila coroa da humildade e do amor, na fé que te ilumina e abrindo o coração ao fonte cristalina. Aprende, ajuda, crê, luta e perdoa. Fita o mestre da cruz e segue-o monte acima. Recebe jubiloso a dor que te sublima e abraça na bondade a senda meritória. E embora a tempestade em que a terra se agita, terás contigo mesmo a beleza infinita da suprema alegria em suprema vitória. Então que nós sigamos com bom ânimo, que nós saibamos separar e enxergar esses estados de desânimo e combatê-lo antes das demais ferramentas serem utilizadas contra nós. Nós possamos buscar esse olhar de Jesus, que fez com que Bartolomeu mudasse o sentido da caminhada dele. Porque por mais que não vejamos Jesus com os olhos abertos, nós podemos vê-lo com o nosso coração. Nós podemos vê-lo com a nossa conexão com Ele. Ele falou que onde estivessem 2 ou mais pessoas, Ele estaria. Então Ele está aqui entre nós. Mas Ele está também no silêncio dos nossos pensamentos. Capítulo 3 do Evangelho. O Espírito da Verdade cultiva as nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. E aí nessa hora nós temos a força necessária para seguir com bom ânimo, com coragem em frente.
Obrigado, Jesus nos abençoe a todos.